Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nessa unidade 2 que a gente está estudando industrialização e comércio internacional, começamos aí pela geografia das indústrias e agora a gente vai ver os países aí pioneiros na industrialização. Bom, entre os países pioneiros, pessoal, encontra-se o Reino Unido, a França, a Bélgica e os Estados Unidos, tá? Nesse capítulo a gente vai estudar os dois mais importantes, que é o Reino Unido, precursor aí, né, da industrialização, e os Estados Unidos, que ainda hoje é a maior potência econômica mundial. Eu só queria deixar um comentário com vocês que muitos livros que a gente estuda, eles colocam a França em segundo lugar nesse processo. Mas aqui no nosso livro eles colocaram os Estados Unidos, porém a gente pode fazer assim uma análise que talvez na Europa, a gente pode dizer que foi primeiramente a Inglaterra, né, o Reino Unido, e depois a França. Aí os pioneiros na industrialização. Mas o livro sempre analisa um na Europa e um na América, né, no caso os Estados Unidos. Bom, mas aí a gente vai ver nesse capítulo por que o Reino Unido foi o primeiro país do mundo a se industrializar, né? E por que com o tempo seu PIB foi ultrapassado por outros países que iniciaram o processo de industrialização e por que será que ele não conseguiu acompanhar esse ritmo de crescimento econômico, né, de seus concorrentes? Então a gente vai ver aí os fatores que contribuíram para o seu pioneirismo e a situação aí atual do seu parque industrial. Já os Estados Unidos, eles iniciaram o processo um pouco depois, ali na primeira metade do século XIX, e hoje o país ainda é a maior potência, né? Não só do ponto industrial, mas também do financeiro, agrícola, militar, científico, consequentemente geopolítico também. Vem perdendo poder relativo no mundo também os Estados Unidos, que se considera hoje como multipolar. Ele já foi unipolar, né, lá na época da Guerra Fria e tal. Então a gente vai ver como que começou essa supremacia norte-americana e que ainda se mantém no início desse século. E aí a gente vai fazer bastante análise do processo de industrialização desse país também. Então vamos aos Estados Unidos, primeiro Reino Unido, depois Estados Unidos. Pessoal, falar um pouquinho da origem do Reino Unido. Ele é formado pela Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, sendo um país soberano. Governado por um sistema parlamentar e uma monarquia constitucional após a queda dos reis absolutistas, o Reino Unido tem como chefe de Estado a Rainha Elizabeth II e a sua sede de governo situa-se em Londres, na capital. O país é a sétima economia do mundo e foi o primeiro a se industrializar, que ocorreu ali na época da Revolução Industrial, entre os séculos XIX e XX, foi uma potência mundial. Mas esse cenário vem alterando na segunda metade do século XX, após as duas grandes guerras mundiais, teve a sua importância bem reduzida. Apesar desse declínio, o Reino Unido ele permanece como um país importante nas decisões geopolíticas, por ser uma grande potência nuclear e ter um dos maiores gastos em defesa no mundo. Pessoal, falar um pouquinho da Rainha Elizabeth II. Hoje ela está com quase 95 anos. A Rainha Britânica é ela que ficou com mais tempo no trono, coroada lá em 1953. Então ela já tem o jubileu de prata e de ouro, hoje com 67 anos de reinado. Grande parte do público apoia os poderes dela e tem pessoas que rejeitam e outros que aceitam assim passivamente. Muitos querem sim eleger um chefe de Estado para substituí-la. O Reino Unido ele não pode eleger o seu próprio presidente e a família real é questionada pelos pagadores de impostos por viver ali com muito luxo e, enfim, gastar bastante dinheiro do país. Só para ter uma ideia, cada membro da realeza ganha 670 vezes mais anualmente que o trabalhador médio. O senso comum diz que o monarca não pode assim tomar decisões importantes, mas a rainha
tem sim seus poderes. Por exemplo, ela que assina tratados internacionais, comanda as tropas britânicas. A monarquia, apesar de estar ali assim como um enfeite, ela é sim uma instituição importante dentro da Constituição. Lógico que não tem muita legitimidade, por exemplo, agora no caso do Brexit, ela não pode intervir como um presidente da República poderia. Então, aqui vemos os países que compõem o Reino Unido: Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales e Inglaterra. Olha uma grande curiosidade para vocês a respeito da bandeira do Reino Unido. Qual que seria a origem dessa bandeira? Bom, criada ali em 1801, a bandeira britânica é o resultado da sobreposição de 3 elementos: a cruz de São Jorge, da bandeira da Inglaterra, a cruz de Santo André, da bandeira da Escócia, e a cruz de São Patrício, que representa a Irlanda. Então, uma junção dessas 3 bandeiras formou-se então aí a união, formou a bandeira do Reino Unido. A Grã-Bretanha, então, é uma ilha da Europa que abriga a Inglaterra, a Escócia e o País de Gales, sendo que o Reino Unido é um agrupamento político que congrega os países que compõem a Grã-Bretanha mais a Irlanda do Norte. As relações entre Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte com o Reino Unido são semelhantes às que definem os governos federalistas. Há um poder soberano central e autonomia relativa nas unidades constituintes. Já a Escócia tem um autogoverno limitado, submetido ao parlamento britânico. Bom, após a origem e composição, como a gente viu, vamos ver aí, então agora o processo de industrialização como foi. Primeiramente, o Reino Unido ele foi o pioneiro então no processo de industrialização, porque tinha as condições básicas que eram necessárias para a industrialização. Condições em sentido econômico, político, social e natural. O Reino Unido, em 1968, ele passou a se tornar a mais antiga monarquia parlamentar do mundo. O rei perdeu o poder político, que ficou sob os cuidados do parlamento. A crescente burguesia mercantil passou a controlar o Estado britânico, usando para apoiar ali os seus objetivos econômicos. A Revolução Burguesa foi fundamental para a eclosão da Revolução Industrial quase um século depois. Durante o capitalismo comercial, o Reino Unido acumulou reservas de riquezas que foram fundamentais para o processo da Revolução Industrial. Mais do que em qualquer outro país, a acumulação ali de capitais foi muito intensa. Essas reservas foram bem utilizadas para a instalação de indústrias, ampliação de redes de transportes, extração de recursos minerais, etc. Todos esses fatores juntos foram fundamentais em avanços técnicos nas indústrias importantes na primeira Revolução Industrial. Mas o Reino Unido ele tinha ainda uma vantagem a mais de possuir grandes reservas de carvão mineral essenciais para o uso de máquinas a vapor, que foi ali o material energético primeiro, né, da primeira Revolução Industrial. Graças a grandes reservas de ferro e carvão, houve a expansão na siderurgia e, portanto, o crescimento de outros ramos, como naval, ferroviário, etc. O Reino Unido ele já possuía as principais condições para ocorrer a Revolução Industrial. Por exemplo, essa disponibilidade de matéria-prima e energia, o acúmulo de capital, avanços tecnológicos e o Estado já estava sob comando da burguesia. Faltava apenas a força de trabalho. Em fins do século XVII, os camponeses foram sendo expulsos do campo para trabalhar nas cidades. E as terras foram sendo privatizadas e a atividade agrícola foi substituída pela criação de carneiros para fornecer a lã à indústria têxtil. Essa massa de camponeses que foi obrigada a se deslocar aos centros urbanos se tornou o proletariado urbano. E os capitalistas estabeleceram, então, a relação de produção baseada no trabalho assalariado. Logicamente, eles aproveitaram muito para a exploração dos operários e obtiveram, então, altos lucros. Bom, então, a primeira característica fundamental, a localização industrial, teve uma íntima relação com as jazidas de carvão e os portos
Por isso, houve grande industrialização nas chamadas regiões negras ou cidades negras, como Yorkshire, País de Gales e outros. Surgiram várias indústrias têxteis, principalmente em Yorkshire, devido à lã e o algodão, que eram utilizados como matéria-prima. Com o desenvolvimento das indústrias de base, a siderúrgica, foi possível então a produção de locomotivas e navios movidos a vapor, que era um fator puxando o outro. As indústrias de material ferroviário e naval se localizavam perto das siderúrgicas, que por sua vez se localizavam perto das jazidas de carvão, que também atraiu a indústria têxtil. Pessoal, as cidades negras, elas tinham ou regiões negras, elas tinham esse nome por conta das fumaças ali das indústrias, que deixava a atmosfera bem escura nessa grande época aí. Bom, então reunindo os quesitos principais para o processo de industrialização ali no Reino Unido, então a gente viu que o primeiro foi a localização industrial, o segundo foi a questão dos portos marítimos e fluviais, que foi um outro fator a existência desses portos, Muitas cidades como Londres e Liverpool desenvolveram um importante parque industrial. Londres sempre foi a maior aglomeração urbana e industrial do país, devido à disponibilidade de mão de obra, de mercado consumidor e rede de transportes. Foi favorável à instalação de indústrias menos dependentes de matérias-primas. Londres já era, na primeira Revolução Industrial, o maior porto e centro comercial financeiro britânico, e após a segunda Revolução Industrial, mais indústrias que não dependam de carvão foram se instalando em Londres e ampliando cada vez mais a metrópole. Outra cidade importante foi Birmingham, que depois de Londres era o principal centro industrial do Reino Unido e possui um parque industrial bem diversificado. Aqui nós temos duas fotos de Birmingham, que na pronúncia portuguesa é Birmingham. Olhem que linda a Universidade de Cambridge. Antiga cidade universitária, localizada ali pertinho de Londres, onde foi implantado um parque tecnológico na década de 70, concentrando indústrias de informática e biotecnologia. A universidade é uma das mais importantes do mundo atualmente e aparece aí em muitos rankings como a 7ª melhor instituição de ensino superior de todo o planeta. Mas não para por aí. Foi a casa de muitos alunos notáveis, incluindo matemáticos, cientistas, políticos, advogados, filósofos, escritores, atores e muitos monarcas e chefes de Estado se formaram aí. Bom, e como essa potência perdeu seu primeiro lugar? Até o início do século XX, pessoal, o Reino Unido liderava então o avanço industrial, mas apesar de hoje ainda ser uma potência, ele perdeu muito sua força que tinha em sentido econômico e político. Embora o país tenha crescido muito após a Segunda Guerra Mundial, não conseguiu acompanhar o ritmo de outros países, como Estados Unidos, Japão, Alemanha e França. Essa decadência que ocorreu com o Reino Unido atinge o país de forma desigual. Há alguns setores em decadência, como a têxtil, siderúrgica, que antes eram as maiores do mundo. Mas existem outros setores bem dinâmicos, como o petroquímico e o nuclear, que é apoiado tecnologicamente ali pelos Estados Unidos. Nas regiões negras, que antes era o lugar onde se tinha mais industrialização e eram bem fortes economicamente, hoje é visível a desindustrialização e o desemprego. Essas regiões liberavam migrantes para o sul, principalmente para Londres. O empobrecimento de parte da população ocorreu significativamente na década de 80, quando passou a ter uma maior concentração de renda. Isso só ocorreu não só pela perda de competitividade do país, mas também pelas políticas neoliberais adotadas ali pela primeira-ministra Margaret Thatcher na época, que prejudicaram a proteção social que antes era mantida pelo Estado. Apesar de permanecer assim um custo social elevado, as políticas neoliberais atingiram seu objetivo e a redução do papel no Estado na economia.
Assim, muitas empresas estatais foram privatizadas. Passando agora à industrialização nos Estados Unidos, primeiro a gente vai ver como foi a sua expansão territorial. Bom, o território que hoje pertence aos Estados Unidos ele foi colonizado por britânicos, franceses e espanhóis. No entanto, pessoal, os britânicos que se tornaram muito mais influentes ali na formação da sociedade norte-americana. A primeira colônia inglesa foi fundada em 1607 na Virgínia, na costa ali do Oceano Atlântico. E ao longo do século XVII, várias outras foram fundadas, totalizando 13 colônias que constituíram o núcleo inicial do atual território. Bom, na questão da expansão, o processo de expansão dos Estados Unidos de território desdobrou-se em duas fases. A primeira foi a marcha para o oeste, de 1803 até 1867, e a segunda a era do imperialismo, de 1898 a 1914, início aí quase da Primeira Guerra Mundial. Sobre a primeira fase, a conquista dos territórios a oeste realizou-se basicamente por 4 mecanismos. Primeiro, pela compra de territórios, então a Louisiana, que é uma colônia francesa, foi comprada da França, a Flórida comprada da Espanha e o Alasca vendido pela Rússia. Segundo, por tratados de diplomacia, o território do Oregon foi incorporado aos Estados Unidos por um acordo diplomático com a Grã-Bretanha. Terceiro, por guerras, praticamente metade do atual território norte-americano pertencia ao México. A conquista desse território ocorreu através da guerra contra os mexicanos após a tomada do Texas em 1845, e a guerra se estendeu até 1848, cedendo aos Estados Unidos cerca de 50% do território mexicano, que compreende ali Califórnia, Arizona, Novo México, Nevada, Utah e parte do Colorado. E pelo extermínio dos indígenas. A maioria das vítimas da marcha para o oeste, pessoal, foram os indígenas. Os norte-americanos acreditavam que, além de serem predestinados por Deus a ocuparem todo o território, deveriam cumprir a missão de civilizar esses povos. Nesse sentido, eles contribuíram muito para o extermínio dos indígenas norte-americanos, que eram cada vez mais empurrados para o oeste até se reduzirem a pequenas reservas. Então, a expansão territorial dos Estados Unidos ele se deve a esses 4 fatores: compra de territórios, tratados de diplomacia, por guerras e pelo extermínio de indígenas. Inclusive, nessa questão de extermínio dos indígenas, existe uma curiosidade que a cidade de Seattle, que é ali a maior cidade do estado de Washington, que é a capital dos Estados Unidos, ela tem esse nome, na verdade, por causa de um grande líder indígena que existia ali, que se chamava Seattle. Hoje, Seattle ele é um grande polo tecnológico, compreende ali, ele tem sedes da Microsoft, da Amazon, um grande centro comercial. Bom, então aí o primeiro quesito que influenciou na industrialização dos Estados Unidos foi a questão da expansão territorial. E após isso, o grande fluxo de imigrantes britânicos, principalmente nas colônias do norte, que se fixaram ali na faixa litorânea, teve início da atividade manufatureira, eles praticavam a policultura. Um mercado interno com predomínio do trabalho familiar no campo e do trabalho assalariado nas cidades. Com isso, teve uma grande expansão das casas de comércio e bancos. Já nas colônias do sul, imperava a colonização de exploração, sociedade rigidamente estratificada, baseada na plantation, que eram as monoculturas, e o trabalho escravo. A riqueza se concentrava nas mãos dos grandes fazendeiros escravagistas e o mercado interno prosperava lentamente. Já nas colônias do norte, os negócios se expandiram com muita rapidez e os capitais se concentravam nas burguesias nascentes. A maioria desses primeiros imigrantes era britânica e seguidores de religiões protestantes, que favoreciam muito o desenvolvimento capitalista. Bom, mas como se deu a arrancada industrial dos Estados Unidos?
Após a independência, em 1776, as diferenças econômicas, sociais e culturais entre a sociedade nortista e sulista afloraram muito e acabaram desembocando ali num conflito armado. Os estados escravagistas do Sul, em franca decadência política e econômica, tentavam manter o poder e a escravidão criaram os Estados Confederados da América. E esses estados declararam sua secessão, atitude que provocou a Guerra da Secessão ou Guerra Civil Americana. A vitória, logicamente, foi da burguesia nortista, que passou a estimular a imigração, ampliando o mercado interno e acelerando o processo de industrialização. A depressão reduziu drasticamente a entrada de pessoas no país. Uma das medidas que ampliou o mercado interno foi o fim da escravidão, pois a partir daí foi se formando o trabalho assalariado, se estruturando uma ampla sociedade de consumo e com isso influenciando bastante nessa arrancada industrial e na crescente industrialização dos Estados Unidos. Então, o Nordeste, que foi a primeira região a se industrializar ali, também teve a sua decadência recente. O Nordeste dos Estados Unidos, além de estar próximo ao oceano, possuía grandes reservas de carvão nas bacias sedimentares e importantes jazidas de minério de ferro e diversificadas bacias minerais e energéticas. E os grandes lagos favoreciam imensamente os transportes. Além de ser as primeiras colônias de povoamento aí, isso explica a grande concentração industrial no Nordeste, devido à sua localização e outros fatores. Bom, por que decadência recente? Bom, após a quebra da Bolsa de 1929 de Nova York, foi a primeira grande crise capitalista dos Estados Unidos. Após isso, teve uma grande crise em 2008, onde foi já na questão das hipotecas, né, no ramo imobiliário. Houve uma profunda desvalorização imobiliária que impediu as pessoas de vender suas casas e, enfim, uma grande crise. E isso aí, então, começa a questão da decadência. A participação dos Estados Unidos vem diminuindo, né, como consequência do grande crescimento de cidades ali no Nordeste, que se agruparam em gigantescas megalópolis. Com isso, houve elevação dos custos de produção na região. Novos centros surgiram no sul e no oeste do país, e centros mais antigos se expandiram, acarretando uma dispersão industrial. Bom, e não podemos de jeito nenhum deixar de falar dos principais tecnopolos no Vale do Silício. O Vale do Silício foi o primeiro tecnopolo a ser implantado no mundo e é o mais importante dos Estados Unidos. Os fatores que contribuíram para o seu desenvolvimento foram a corrida armamentista e aeroespacial lá durante a Guerra Fria, subsídios dos Estados Unidos em pesquisa, a criação da Stanford Industrial Park, que atraiu indústrias de alta tecnologia, a formação de mão de obra qualificada na produção de pesquisa de ponta proporcionada por outras universidades da região, e os setores mais importantes nele instalados são o da indústria bélica, setor eletrônico, setores de alta tecnologia. Estou deixando aqui uma lista de exercícios para vocês responderem, tá bom, pessoal? Sobre o Reino Unido e os Estados Unidos. São 6 perguntinhas básicas aí para ajudar a gente na compreensão e depois no estudo para a prova. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aí assimilado o conteúdo. Quando retornarmos às aulas, a gente pode voltar a conversar sobre o assunto. Anotem possíveis dúvidas e desejo que vocês fiquem bem, fiquem em paz. Até o próximo capítulo. Beijos no coração de vocês. Tchau, tchau.